movimentação tanto o Hulk cair pela direita, o Rony centralizado, isso eles podem fazer durante o jogo. Isso pode acontecer. Vou usar a frase do próprio técnico do Cruzeiro. Jogadores, eles não são fixos dentro de campo. Precisam ter essa liberdade e esse entendimento técnico e tático durante um jogo. Eu acho que o Rony é titular junto com o Coelho e também o Hulk. A gente falava há muito pouco tempo sobre o Atlético não ter jogadores com características para o sistema que o Cuca implanta, gosta de jogar, mas hoje o Atlético tem, né? Hoje o Atlético tem. Porque se você, por exemplo, tem o Rony é muito veloz, o Coelho é um jogador de velocidade também. O próprio Júnior Santos é veloz. O Júnior Santos, eu acho que é o mais deles todos, né? Dos três. O mais dos três. Então o Atlético hoje tem as características. Eu acho que o Hulk, que tira um pouco do peso, da responsabilidade, embora ele faça, de decidir, porque o Hulk vai servir muito esses caras, como tem feito. Então, assim, acho que o Atlético, é saída do Atlético ao mercado mais uma vez. Nós estamos falando de campeonato estadual, calma que ainda tem Copa do Brasil, amanhã, por exemplo. É que o adversário também enfim, acho que é do nível aí dos adversários aqui, mas Copa do Brasil e etc e tal. Agora, eu entendo que a saída do mercado, o Atlético melhorou duas situações, que era a questão da velocidade, para jogar como o Atlético por vezes joga, e a questão de força também. O Atlético ganhou, o Atlético hoje é um time mais físico. E a informação que eu tenho é de que o volante deve, de fato, quer dizer, todo mundo tem, né? Que o volante deve, de fato, ser anunciado pelos próximos dias, e que um zagueiro, o Cuca quer um zagueiro, mas não é uma prioridade por parte do clube. Ô Valu, você falou que discordava exatamente quem? Eu não acho que o Atlético jogou mal o primeiro tempo, não. Com sinceridade. Aquela bola do Scarpa ali, que é uma bola que geralmente ele guarda, que ele chegou, criou para fazer, não fez. Faltou um pouco de efetividade, mas não viu um Atlético sem... O Atlético criou pela esquerda, pela direita, pelo alto e chute média longa distância no primeiro tempo. Faltou acertar mais o alto. E o Tombense tinha uma marcação muito bem ajustada, ainda assim não foi o suficiente para que o Atlético não criasse. Faltou acertar o pé e fazer o gol, e a partir daí, a gente viu a partir do momento do primeiro gol, como que o jogo se desenhou de uma forma diferente. O Tombense desmancha, na verdade, quando toma... Você fala assim, não é possível que esse time era o mesmo time de quando o jogo estava 0-0, né? O Atlético faz o gol e a partir dali começa a criar situações. O Hulk faz o gol de falta e podia ter terminado sem nenhum tipo de exagero, 4-0 para o Atlético, a fatura estaria mais do que liquidada. Não penso também que o Atlético vai sofrer. O Atlético sofreu, essa equipe do Atlético, a gente tem que levar em consideração que é o 6º jogo do Cuca, digamos, com a equipe principal, já que o Sub-20 jogou os 3 primeiros jogos, essa equipe sofreu um gol. Né? Não penso que vai sofrer 2 gols contra o Tombense. E da Florida Cup lá, que também não sofre gol. Isso. Eu tô considerando, inclusive, só o Campeonato Mineiro, a equipe principal, Thiagão, desde que o Cuca, desde da 4ª rodada. Então é um time que vai criando muitas possibilidades, o Natanael se soltando cada vez mais, tendo personalidade de aparecer. E o Rony, eu mantenho aquilo que eu disse, é só o primeiro jogo, mas eu acho de longe o Rony o melhor dos atacantes que o Atlético contratou. O Abel colocou na cabeça do Rony que, além de correr, é muito importante pensar o jogo também. O Rony, que saiu do Atlético Paranaense, é completamente diferente desse Rony que sai do Palmeiras. É uma versão muito melhor. É verdade, ele ainda é muito forte fisicamente, mas ele não é mais aquele Rony de 3 anos atrás do Palmeiras e nem tão pouco do Atlético Paranaense. Mas ele ganhou em termos de pensar o jogo e talvez seja o companheiro ideal para o Hulk ali ao lado dele, essa presença do Rony, que é um cara também que tem faro de gol, tem drible se precisar, enfim, e dá um mérito aqui pro encaixe do Cuca, né? Eu acho que uma coisa que contou muito a favor dele é o fato também de conhecer o Atlético da maneira que conhece, e boa parte desses jogadores, ainda que não seja necessariamente no Atlético, já trabalhou com ele. Então acaba sendo uma espécie de multiplicadores daquilo que ele pretende fazer em termos do jogo. O que acontece, senhoras e senhores, é que eu vejo muita gente, estando em São Paulo com frequência, como eu estou, e conversando com palmeirenses, eu lido com a seguinte situação: muito obrigado, Everton, pelo Atlético ter vindo aqui e meio que tirado e limpado aqui o Palmeiras de ex-jogadores que estavam em atividade. Dá licença, mas eu não concordo em absolutamente nada quando dizem isso. Eu até acho que para o Atlético foi muito bom ter trazido o menino. O Patrick ainda é um jogador de base, um jogador jovem, mas o menino
O próprio Davidson se ajeita muito bem com esses caras, mas a vinda do Rony também, acho que o Atlético ganha com isso. E pegando uma carona no que o Valu disse, tem uma situação aí que o jogador evolui muito quando o treinador é acima da média. E de pensar o jogo, de entender o jogo, de absorver melhor as ideias do treinador. E quem disser que o menino e o Rony não absorveram nada dessa capacidade de entendimento de jogo com o Abel Ferreira, aí dá licença. É porque o jogador chega num certo momento no clube que ele atinge o platô. E lá atingiu, eles queriam não negociar. era nem utilizado mais, né? Hã? O menino não era nem utilizado mais. Não, o Rony também não, jogou 7 minutos. O Rony até a temporada passada foi bastante utilizado. O menino na temporada passada não. Eu acho que o Rony Mas tem... tem jogador em atividade no Palmeiras? Não, longe disso. Não, mas se alguém fala um negócio desse, tá falando uma bobagem absurda. Palmeirense. Eu acho que o Rony evoluiu muito mais. Você fala que eu sou bem precoce, né? Você nasceu de 2 meses. Então, eu vou ser precoce aqui também, porque eu vou pegar só o recorte de 16 minutos que ele ficou em campo, provavelmente. Mas eu gostei do Patrick. Gostei da movimentação. A gente entende, o jogo já estava resolvido, já estava 2-0. Não, mas quando ele entra, mas se apresentando, tendo movimentações de área, de retorno, sabendo proteger a bola, participando de tomadas de bola, ladrão de bola. Então, assim, eu gostei desse curto espaço de tempo que a gente viu o Patrick. Então, eu acho que tem possibilidades para esse menino dar certo aqui no Atlético. Eu conversei com o João Paulo Sampaio, do Palmeiras, sobre a questão do Patrick, perguntei a avaliação dele, que é o maior conhecedor de futebol de base do Brasil e atualmente lá no Palmeiras, e foi exatamente da explicação do Patrick que ele me disse: Everton, o treinador diz os jogadores que ele quer efetivamente usar, a gente sobe, e os jogadores que ele não quer usar, que às vezes se despontam em outros clubes. Sim. Tem jogador nosso que está bem jogando no exterior. Sim. E tal. Aí a gente... Gabriel Silva, atacante. Hein? Tá no Santa Clara. Pois é. Então, um deles, né, eles têm 100 e tantos jogadores que eles mantêm percentual, mas que não estão mais no Palmeiras. Não quer dizer que são jogadores ruins, é que não dá para usar todo mundo. Né? Mas ele falou, o Patrick, eu tenho uma impressão de que ele vai explodir no Atlético aí. Lembrando que foi a estreia dele no profissional, né? Isso. Ele ficou no Palmeiras, foi o primeiro jogo que ele fez por uma equipe profissional. E ele é alto. Passada larga. Passada larga. Eu gosto desse tipo de jogador. É muito claro que o Atlético tem trazido jogadores para não só de velocidade, mas para ter resistência, né? Muito. E a resistência, ela te leva a crer que você vai ter mais intensidade na partida. O próprio Rony ontem, apesar de ser ainda o primeiro jogo, trouxe essa resistência física para o Atlético. E isso vai, querendo ou não, repercutindo em outros jogadores de outros setores. De influenciar, né? Muito, muito. É um jogador que tem sim muita velocidade, mas ele tem resistência para ter dentro do campo, chamar a responsabilidade e ter a velocidade necessária para a partida. Tem uma coisa que ontem a gente viu no Atlético, daqui a pouco a gente vai assistir isso no Cruzeiro também, que me agrada muito, que a gente via no Botafogo, já falamos isso aqui do ano passado, que é essa roubada de bola e ser mais objetivo. Não ficar com aquele negócio de mijadinho o jogo inteiro, toca daqui, toca de lá, aí você vai fazendo um U ali em frente à área do adversário e você não consegue entrar. Então o Atlético tem sido muito rápido nesse processo de transição. Tá querendo criticar alguém? Não, eu tenho dificuldade para criticar o Milito, porque eu sou militizado. Mas era meio chato, às vezes, o excesso de passes. Você nota um Atlético mais objetivo, que eu acho que vai acontecer com o Cruzeiro daqui a pouco, e o que era uma indecência no Botafogo do ano passado, né? Uma indecência. Então hoje o Atlético tem jogadores para resolver os jogos, desse jeito que eu estou dizendo, e daqui a pouco o Cruzeiro, inevitavelmente, também vai jogar assim. Olha aqui, vamos falar de o Hulk. É isso aí, rapaziada. O Galo já está classificado para a final do Campeonato Mineiro, né? 2-0 é difícil ser revertido. Se o Tombense fosse um time de torcida, fosse um time pesado, né? A gente até falaria, 2-0. E mesmo assim, cara, 2-0, até entre times grandes, né? Grande contra grande, é difícil, como é que fala? Reverter, né? Imagina o Tombense que não deu um chute no gol do Atlético Mineiro nesse jogo aí. O jogo de volta vai ser um estádio provavelmente somente com a maioria aí da torcida do Atlético Mineiro, muito porque o
Tombense vai querer lucrar pelo menos, né? Sabendo que a chance de classificação é quase nula, eles não vão querer vender ingresso somente para sua torcida, sabendo que a torcida do Galo pode gerar uma receita legal aí para eles estarem, como é que fala, gente, ajudando na receita anual, né, do time do Tombense. E agora o Atlético, né, parece que tem jogo de Copa do Brasil, né? Não, tem jogo de Copa do Brasil agora, dia 18, amanhã, né? Tocantinópolis e Atlético Mineiro, nunca ouvi falar de Tocantinópolis, hein, gente? Joga... Tocantinópolis deve ser Tocantins, né? Joga a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Já é alguma coisa. Série D do Brasileirão. Mas a tendência aqui é de que o Atlético Mineiro se classifique já nesse jogo. Se eu não me engano, nessa fase da Copa do Brasil, o empate é do time grande, né? O empate é do time maior, para não precisar ir para pênalti ou ter um jogo número 2, etc. Mas eu acho que o Atlético vence esse jogo aí com uma certa facilidade. Tem que jogar, né? A gente já viu coisas estranhas acontecerem, por isso que tem que jogar.